Fala pessoal, vamos hoje explicar o que é o índice de Basileia. Então, para começar, eu vou falar um pouco da história por trás do índice de Basileia. Então, tem algo chamado Comitê de Supervisão Bancária de Basileia, que firmou em 98 o Acordo de Capital de Basileia, também conhecido como Basileia I. A intenção era estabelecer um índice com validade para todo mundo que indicasse o valor mínimo de recursos próprios que os bancos deveriam ter para custear suas operações. Em 2004 foi realizado o Acordo de Basileia II, a qual tornava mais rigorosos os procedimentos. Depois da crise de 2008 em 2010, foi feito Basileia III, que tornava ainda mais restritivo e acrescentava algumas informações aí, como novos requerimentos de liquidez, de alavancagem, aumento de qualidade e quantidade do capital e algumas outras questões para dar mais segurança ao sistema financeiro. Pessoal, o que é o índice de Basileia? Ele é o patrimônio de referência sobre os ativos ponderados pelo risco. Marcos, o que é o patrimônio de referência? O patrimônio de referência, ele vai ser o patrimônio, um ajuste do patrimônio líquido, só que levando em conta provisões, reservas, crédito tributário e mais alguns dados. O que é, no final das contas, o índice de Basileia? É um índice que vai te dizer o quanto daquele banco vai ser do patrimônio, do capital próprio daquele banco e o quanto do dinheiro é dinheiro de terceiros. Então, se você tem 15%, você tem 150 milhões de capital do banco e 850 milhões de capital de terceiros sendo utilizado por aquele banco, então ele vai ter um índice de Basileia de aproximadamente 15%. O porquê que o índice de Basileia é importante? Porque se o banco tem um capital próprio muito pequeno e capital de terceiros muito grande, ele sai fazendo empréstimos, sai fazendo operações com esse capital. Se houver algum problema, uma crise financeira, muitas pessoas dando calote nesse banco, se ele tiver um capital próprio muito pequeno, ele estar muito alavancado, estar utilizando muito capital de terceiros, esse banco pode quebrar. Então é interessante que o banco mantenha um índice de Basileia saudável. O Banco Central brasileiro, ele exige um índice de Basileia acima de 11%. Quanto maior, a tendência é que o banco seja mais seguro, mais estável. Então, tudo mais constante, se você tem um banco com índice de Basileia de 13 e você tem um banco com índice de Basileia de 16, você prefere investir no banco com índice de Basileia de 16, porque esse banco, tudo mais constante, ele vai ser menos arriscado. Outra coisa importante é, se você vai emprestar dinheiro para esse banco, então você vai comprar um CDB desse banco, se ele tem tudo mais constante de novo, se ele tem um índice de Basileia mais alto, provavelmente esse CDB vai pagar menos. Se ele tem um índice de Basileia mais baixo, esse CDB vai pagar mais. Eu vou colocar aqui para vocês na tela agora um dado sobre o Itaú, que vem do site Banco Data. Então aqui vocês podem ver o índice de Basileia do Banco Itaú. Hoje, no momento que eu estou falando, está em 14,7% e o índice de imobilização também. O que é o índice de imobilização e por que ele é importante? Então, o índice de Basileia vai ser basicamente um dado do quanto que esse banco está alavancado, do quanto que esse banco está usando de capital de terceiros e de capital próprio. Já o índice de imobilização é quanto do patrimônio desse banco está investido em bens que não possuem uma liquidez imediata, ou seja, imobilizado, veículos, materiais. Se esse banco tiver um índice de imobilização maior do que 50%, essa imobilização é muito alta. O índice máximo tolerado pelo Banco Central de imobilização é 50%.
Então, não adianta só o banco ele ter aí uma quantidade segura de capital próprio sendo utilizado e não tanto de capital de terceiros, todo esse capital próprio que o banco tem for imobilizado. Porque no momento em que houver uma inadimplência grande, houver uma crise e esse banco precise fazer frente a esses calotes que ele vai acabar tomando, ele precisa ter ativos de liquidez imediata. Ele não pode ter 100% dos ativos dele ou mais de 50%, como aí é o tolerado pelo Banco Central, imobilizado, porque senão ele não consegue fazer frente aos custos do banco, às operações. Então, por isso que é importante você ter um bom índice de Basileia e você também olhar o índice de imobilizado. Então, quanto mais liquidez, melhor. Pessoal, eu quero fazer um vídeo aqui, a gente só falando sobre o Banco Data, o site, né? Então, nós temos várias informações nele. Eu não vou entrar a fundo hoje, mas eu quero fazer um vídeo especial porque eu acho que vale a pena. Então, sempre que você quiser avaliar a saúde financeira de um banco, eu acho legal dar uma passada no Banco Data e verificar os dados da instituição. Mas isso eu vou deixar para um próximo vídeo. Esse foi só para a gente entender o que é o índice de Basileia, por que ele é importante e já na esteira a gente falar um pouquinho do índice de imobilização e por que ele também é importante. Beleza, pessoal? Um abraço e até o próximo vídeo.